Bom, tá gravando, boa tarde a todos. Então, a aula de hoje é sobre mol. A gente vai resolver alguns exercícios sobre mol. Então, uma revisão da aula passada, o número de mol ele pode ser calculado como N, que é o número de mol, é igual à massa da sua substância em gramas, dividido pela sua massa molar. A massa molar é dada em gramas por mol. E essa massa molar você pode obter a partir da tabela periódica. Um mol, ele equivale a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, dependendo do exercício que você estiver trabalhando, né? Então, se a gente reorganizar essa fórmula que a gente viu na aula passada, a gente pode escrever essa forma aqui, essa relação aqui de uma outra forma, que é essas duas relações aqui embaixo. Se você tem mol, né, o exercício deu o número de mol, e ele pede você calcular a massa em grama da sua substância, basta você multiplicar pela massa molar da sua substância. Então, deu o número de mols, você vai lá e multiplica pela massa molar da substância, você vai ter a massa em grama da substância. Agora, se o exercício ele deu a massa em gramas de uma determinada substância, e ele pede o número de mol. Então, basta a gente dividir a massa em gramas pela massa molar da substância, que aí você vai ter o número de mol da sua substância. Então, vamos para o exemplo 1. O mercúrio, na forma iônica Hg2+, é tóxico porque inibe certas enzimas do organismo humano. Uma amostra de 25 gramas de atum foi analisada e constatou-se que tinha 1,9 vezes 10 elevado a menos 7 mol de mercúrio. Considerando-se que os alimentos com teor de mercúrio acima de 0,50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por quilograma de alimento não podem ser comercializados. Demonstrar se a remessa de atum deve ou não ser confiscada. E ele deu o dado que a massa molar do mercúrio que é 200. Então ele falou para a gente que em 25 gramas de uma amostra de atum, uma amostra de 25 gramas de atum, tinha 1,9 vezes 10 elevado a menos 7 mol de mercúrio. Então, se você tem mol, você quer transformar para gramas, para massa em gramas, você multiplica pela massa molar da substância, que é o mercúrio, que é 200. Então, você pega 1,9 vezes 10 elevado a menos 7 mols de mercúrio, multiplicado por 200, que é a massa molar do mercúrio, né, que ele forneceu para a gente, que é 200 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, esse cálculo aqui vai dar 3,8 vezes 10 elevado a menos 5 gramas de mercúrio. Então, naquela amostra de 25 gramas de mercúrio, de atum analisada, ele contém 3,8 vezes 10 elevado a menos 5 gramas de mercúrio. Agora, esse 3,8 vezes 10 elevado a menos 5 gramas de mercúrio, né? Ele vai estar em 25 gramas de atum. Agora, se fosse 1 quilograma de atum, ou seja, 1.000 gramas de atum, nós teríamos X gramas de mercúrio. Então, nós temos essa regra de 3. Resolvendo essa regra de 3 de forma direta, o valor do X vai ser igual a 1,52 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de mercúrio por quilograma de atum. Então, se você pegar 1 quilograma de atum, vai ter essa massa aqui, 1,52 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de mercúrio. Agora, o enunciado da questão, ele falou aqui para a gente, considerando-se que os alimentos com teor de mercúrio acima de 0,50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de mercúrio por quilograma de alimento,
não podem ser comercializadas. E pelos nossos cálculos, ó, deu mais de 3 vezes, né? Acima do permitido. Ó. O permitido é 0,50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de mercúrio por quilograma. E o nosso cálculo aqui, ó, ele deu 1,52 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de mercúrio por quilograma de alimento. Então, essa amostra deve ser confiscada, porque o teor de mercúrio nessa amostra está acima do permitido. Tá? Essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Então, vamos para o exemplo 2. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ela continha 0,2 mol de SO2 e 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO, de monóxido de carbono. Determine a massa total em gramas referente à amostra dos gases emitidos. E ele deu aqui, ó, a massa molar do SO2, 64, e a massa molar do monóxido de carbono, que é 28. Então, ele falou aqui, ó, que tinha 0,2 mols de SO2. Então, se você tem mol, você quer transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar da substância. Então, a gente pega 0,2 mols de SO2 e multiplica pela massa molar do SO2, ó, que é 64 gramas por mol. 64 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora 0,2 vezes 64, vai dar 12,8 gramas de SO2. Então, falar que tem 0,2 mols de SO2 equivale a dizer que tem 12,8 gramas de SO2. Aí ele falou para a gente que o CO, monóxido de carbono, tem 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO. Então, a gente tem aquela relação que 1 mol de moléculas contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas a gente viu aqui, ó, que 1 mol de CO2, de monóxido de carbono, contém 28 gramas. Então, ó, 28 gramas de monóxido de carbono, que esse valor corresponde a 1 mol, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, X gramas de CO vai equivaler a 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, a gente tem essa regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, a gente já pode simplificar aqui, ó, 10 elevado a 23 embaixo com 10 elevado a 23 em cima. Você pode cortar 6 aqui em cima com 3 embaixo, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar 2x é igual a 28. Então, o x vai ser igual a 14 gramas de CO. Então, o enunciado da questão, ele pede a massa total em gramas referente à amostra dos gases emitidos. Então, fazendo 12,8 gramas de SO2 mais 14 gramas de CO, né, somando as duas amostras, vai dar 26,8 gramas de gases. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Então, vamos para esse exemplo 3. Ele fala, ó, que o aspartame é um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura de 6,8 gramas de açúcar de cana. Então, você precisa pegar 42 miligramas de aspartame, que é um adoçante, que ele vai ter a mesma sensação de doçura de 6,8 gramas de açúcar, né, açúcar da cana. Sendo assim, determine quantas vezes, aproximadamente, o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame, para que tenha o mesmo efeito sobre o paladar.
Então, o dado. A massa molar, as massas molares aproximadas, né, em gramas por mol do açúcar da cana, é 340 gramas por mol. E do aspartame é 300 gramas por mol. Então, ó, a gente tem a amostra de 42 miligramas de aspartame. Então, miligramas convertendo para grama, a gente divide tudo por 1.000. 42 dividido por 1.000 vai dar 0,042 gramas de aspartame. Agora, se a gente tem a massa de aspartame em gramas, você quer transformar para o número de mol, você divide pela massa molar. A massa molar do aspartame é 300 gramas por mol. Então, 0,042 gramas dividido por 300 gramas por mol vai dar 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de aspartame. Então, falar que você tem 42 miligramas de aspartame equivale a dizer que você tem 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de aspartame. Aí a gente tem que lembrar aquela relação que a gente viu lá no primeiro slide. 1 mol de qualquer substância contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, se a gente tem 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de uma substância, que a gente calculou anteriormente, nós vamos ter X moléculas de aspartame. Resolvendo essa regra de 3 aqui, vai ficar X vezes 1 é X. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 1,4 vezes 10 elevado a menos 4, o X vai ser igual a 8,4 vezes 10 elevado a 19 moléculas de aspartame. Então, essa daqui seria o número de moléculas de aspartame, que contém uma amostra de 42 miligramas de aspartame. Agora, a amostra de açúcar que ele falou, né? 42 miligramas de aspartame equivale a 6,8 gramas de açúcar da cana. Então, a gente pega 6,8 gramas do açúcar da cana, né, já tem a massa em grama. Se você quiser calcular o número de mol, você pega a massa e, para transformar em mol, você divide pela massa molar. Então, você pega 6,8 gramas de açúcar e divide por 340 gramas por mol, que é a massa molar do açúcar da cana. Então, 340 gramas por mol, fazendo na calculadora, vai dar 0,02 mol de açúcar da cana. Agora, a gente tem que lembrar que 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, 0,02 mols de açúcar da cana equivale a X moléculas. Resolvendo essa regra de 3, X vezes 1 é X, 0,02 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, o X vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas de açúcar. Aí o exercício ele pergunta para a gente, sendo assim, determine quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar da cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame. Então, basta a gente pegar o número de moléculas de açúcar e dividir pelo número de moléculas do aspartame, e essa razão será o número de vezes, né, aproximadamente, né, que o número de moléculas de açúcar deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame. Então, fazendo na calculadora, 1,2 vezes 10 elevado a 22, que é moléculas de açúcar, dividido por 1,4 vezes 10 elevado a 19, que é a molécula do aspartame, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 142,86 vezes. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Tá? E nenhum exercício fala, né? Ele pergunta para a gente, o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame, para que tenha o mesmo efeito sobre o paladar.
Então, o valor é 142,86 vezes. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Então, vamos para o exemplo 4. A tabela abaixo apresenta a massa molar de várias substâncias. Então, tem essa tabela aqui que ele deu, ó, o ouro com a sua respectiva massa molar, né? 197 gramas por mol. O HCl, 36,5 gramas por mol. O ozônio, 48 gramas por mol. Esse C5H12 é o pentano, que a massa molar dele é 72 gramas por mol. E a água, que a sua massa molar é 18 gramas por mol. Tendo-se massas iguais dessas substâncias, coloque as substâncias em ordem crescente de número de mol. Então, o que a gente pode pegar? A gente pode pegar uma amostra de 100 gramas de cada uma dessas substâncias. E ele pede para você calcular o número de mol e depois colocar em ordem crescente. Então, você pega se você tem a massa em gramas da sua substância e você quer transformar para mol, basta você dividir pela massa molar. A massa molar em gramas por mol. Então, se a gente pegar 100 gramas da amostra, né, dessa substância. Então, você pega 100 gramas de ouro e divide pela massa molar do ouro, que é 197 gramas por mol. Então, fazendo essa razão aqui, vai dar o quê? 0,50 mols de ouro. Pegando uma amostra de 100 gramas de HCl, dividido pela sua massa molar, que é 36,5 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, 100 dividido por 36,5 vai dar igual a 2,74 mols de HCl. O ozônio. 100 gramas de ozônio dividido pela sua massa molar, que é 48 gramas por mol. Então, 100 dividido por 48 vai dar 2,08 mols de ozônio. Pegando 100 gramas de pentano e dividido pela sua respectiva massa molar, que é 72. 100 dividido por 72 vai dar igual a 1,38 mol de C5H12. E, por fim, a água. Você pega 100 gramas de água e divide pela sua massa molar, que é 18 gramas por mol. 100 dividido por 18 vai dar igual a 5,56 mols de água. Então, ele pede para colocar em ordem crescente de número de mol. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Crescente é do menor para o maior, né? Então, o menor de todos aqui seria o ouro, né? 0,5 mol. O ouro seria menor do que o pentano, que seria 1,38 mol, que seria menor que o ozônio, que é 2,08 mol, que é menor do que o HCl, que é 2,74 mol, que é menor que a água, que é 5,56 mol. Então, essa relação aqui seria a resposta desse exemplo 4, dessa questão. Então, vamos para o exemplo 5, o penúltimo exemplo da aula de hoje. Em uma amostra de 45 gramas de glicose, glicose é C6H12O6, determine o item A, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol de glicose. Então, vamos resolver o item A. Se você tem a massa da sua substância e você quer transformar para mol, basta dividir pela massa molar. E ele deu a massa molar da glicose aqui, ó, 180 gramas por mol. Então, você pega 45 gramas de glicose e divide pela sua massa molar, que é 180 gramas por mol. 45 dividido por 180 vai dar 0,25 mol de glicose. Então, essa daqui seria a resposta do item A. Do item B,
o número de moléculas de glicose. Então, a gente tem que lembrar que 1 mol de qualquer substância contém aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Então, a gente monta uma regra de 3. 1 mol de qualquer substância contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, 0,25 mol de glicose, que a gente calculou no item A, vai estar equivalente a X. Então, a gente resolve essa regra de 3. Então, x vezes 1 vai dar x, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 0,25. X vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Então, essa daqui seria a resposta do item B desse exemplo 5. E o item C? O número de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Ó, se a gente olhar na molécula de glicose, ó, ele tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 12 átomos de oxigênio. Então, ó, nessa amostra de glicose que a gente calculou no item B, contém 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Só que em cada molécula de glicose contém 6 átomos de carbono. Então, a gente pega 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas e multiplica por 6, que é correspondente ao átomo de carbono. Então, vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Agora, o átomo de hidrogênio. Ele tem 12 átomos de hidrogênio. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas, multiplicado por 12 átomos de hidrogênio. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 23 vezes 12 vai dar 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. E o número de átomos de oxigênio? Ó, nós temos 6 átomos de oxigênio por molécula. Então, a gente pega 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas, multiplica por 6, porque contém 6 oxigênio por molécula. Então, vai dar igual a 9 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta do exemplo 5, o item C. Agora, o item D, o número de átomos total nessa amostra. Então, basta a gente somar os átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio que a gente calculou no item C, né? Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, mais 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, mais 9 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Somando esses três valores aqui, vai dar 36 vezes 10 elevado a 23 átomos no total. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5, o item D de dado. E com isso a gente chegou na última questão da aula de hoje, o exemplo 6. Sabendo que em 1 mol de moléculas de sacarose há 144 gramas de átomos de carbono, então 144 gramas de átomos de carbono, 22 mol de átomos de hidrogênio e 6,6 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Para determinar a fórmula da sacarose, que é o CXHYOZ, deve-se determinar X, Y e Z, os quais correspondem à quantidade de matéria em mol de cada um dos átomos que compõem a molécula. E ele dá as respectivas massas molares do carbono, que é 12, do hidrogênio, que é 1, e o oxigênio é 16. Então, ele deu a fórmula aqui da sacarose, que é CXHYOZ. Então, a gente tem que determinar o valor de X, Y e Z.
que são os índices, né, desses elementos. Esses índices são proporcionais ao número de mol. Então, se a gente olhar para o hidrogênio, ele já falou aqui para a gente que ele tem 22 mols de átomos de hidrogênio, no enunciado da questão. Então, a gente já matou o valor de Y, né? Então, ó, 22 mol de hidrogênio, então esse daqui já é o valor de Y. Y é igual a 22. Vamos olhar o carbono aqui, ó. O carbono, ele falou que tem, ó, 144 gramas de átomos de carbono. Então, se você tem massa e você quiser transformar para mol, basta você dividir pela massa molar do carbono. Então, a gente pega, ó, 144 gramas de carbono e divide por 12 gramas por mol, que é a massa molar do carbono. 144 dividido por 12 vai dar 12 mols de carbono. Então, 12 seria o valor desse índice X aqui, ó. X é igual a 12. Então, a gente já tem o valor de X, que é igual a 12, do Y, que é igual a 22. E agora, a gente vai calcular o valor de Z. Ele falou que o Z seria o oxigênio, tem 6,6 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio, né? Então, ó, 1 mol de qualquer substância vai ter aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Pode ser átomos ou moléculas. Nesse caso aqui, ele está se referindo a átomos. X mols de oxigênio vai estar contido em 6,6 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Então, nós temos essa regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, a gente multiplica cruzado. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, vai ficar 6,6 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo na calculadora essa conta aqui, o X vai ser igual a 11. 11 mols de oxigênio. Então, significa dizer, ó, que esse valor de Z aqui vai ser igual a 11. Então, a fórmula da sacarose vai ser CX, que é 12. O 12 é o átomo de carbono, o número de mol de átomo de carbono. O Y é 22, que é referente ao hidrogênio. E o Z será 11, que é referente ao número de mol de oxigênio. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercício 3 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo e vou postar no YouTube. E daqui a pouco eu mando no grupo do WhatsApp da turma. Vou encerrar a gravação.